E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. O excesso de confiança, o desinteresse dos condôminos em fiscalizar o síndico e o grupo dele, a complexidade das leis que envolvem o setor imobiliário, aliada à falta de tempo, principalmente para participar das assembleias, tem propiciado o ambiente para a ocorrência de vários atos abusivos contra o interesse da coletividade. A situação em alguns condomínios se torna insustentável, com prejuízos financeiros acobertados com a falta de prestação de contas pelo síndico, que se nega até a apresentar os documentos contábeis e os contratos, além de camuflar a inadimplência para obter vantagens inconfessáveis. Há ainda casos estranhos de manobras que visam até criar votos sem que a convenção seja previamente alterada. Para falar sobre tudo isso, o direito dos condôminos a agirem contra as irregularidades num condomínio, eu converso agora com o colunista Dr. Quênio de Souza Pereira, ele que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais. Dr. Quênio, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Doutor Quênio, temos situações, por exemplo, num condomínio em que o síndico age de uma maneira irregular, deixando até de promover a cobrança da dívida dos inadimplentes, ocasionando ali a prescrição, além de ocultar os documentos do condomínio, contribuir para a invasão de salas por terceiros, visando até o uso capião, utilizar o dinheiro da coletividade do condomínio para despesas pessoais. Essas razões são válidas para a destituição desse síndico? Com certeza, né? Porque tecnicamente, de acordo com o relato da pergunta, ele está afrontando de forma absurda o artigo 1348 do Código Civil, que determina que o síndico ele deve defender os interesses da coletividade, fazer cumprir a convenção no caso da cobrança. E outro fator interessante também, em relação às contas, deve prestar contas de forma clara, objetiva, transparente. Então, se o síndico, às vezes, deixa de fazer a cobrança e provoca a prescrição, ele pode responder pessoalmente por esse dano ao condomínio, porque deixou de exercer o seu dever no prazo de 5 anos, gerando essa prescrição, que é um prejuízo grave contra os condôminos. Outro fator também que eu vejo em alguns casos é que há síndicos que acham que o dinheiro pertence a ele, faz o que ele bem entende no condomínio, os condôminos têm o direito de ter acesso às contas na hora que bem entender, porque as contas são da coletividade, não é do síndico. E cabe ao síndico franquear essa documentação para os condôminos, visando o quê? Tranquilidade e a transparência. Se ele administra de forma temerária, logicamente, ele não se mostra uma pessoa apta a conduzir interesses da coletividade. E um fato que causa perplexidade, como foi colocado, a questão do síndico, às vezes, ter uma sala vazia e propiciar essa invasão, ou contribuir para que isso venha a ocorrer. Isso consiste, né, na prática, né, em violação de domicílio. E se ele contribuiu para que isso viesse a ocorrer, ele pode ser partícipe, né, de um crime previsto no artigo 150. Então, esse síndico que age dessa maneira realmente não tem a menor condição de permanecer à frente do condomínio. Doutor Quênio, no caso de uma prescrição de débito, qual é o prazo para que esses débitos prescrevam? De acordo com o STJ, que pacificou a questão há pouco tempo, o prazo é de 5 anos, ou seja, um prazo longo. Então, se o síndico ele se mostra omisso, se ele não provoca a ação de cobrança, leva isso para a Assembleia, logicamente caracteriza uma culpa. Então, gerando esse prejuízo, o síndico pode vir responder, né, em função da sua omissão, baseado no artigo 186 do Código Civil, né, em função da omissão, da negligência, bem como cumulado com o artigo 927 do Código Civil, que prevê o dever dele reparar o condomínio. Então, os danos causados pela postura do síndico, que às vezes deixa de cobrar para obter alguma vantagem, para ter a simpatia de algum vizinho, isso tudo acarreta o dever dele indenizar por negligência e, no caso, omissão. Doutor Quênio, vamos a uma situação hipotética. Qual é o procedimento a ser adotado contra um advogado que incolui ali com o síndico
orienta-o formalmente a ocultar documentos do condomínio, a manter a invasão de propriedade, adulterar conteúdo de ata de assembleia, fazer contagem de votos equivocada, visando manter ali o síndico à frente da gestão do condomínio. O fato que me causa perplexidade é que nesses 11 anos, né, que eu participo da Rádio Justiça, já relatei casos que parece que há condomínios conduzidos por verdadeiras quadrilhas. Impressionante como as pessoas praticam o ato de fraudar a ata naturalmente. No caso de alterar a ata e deixar de constar alguma manifestação dos condôminos, isso implica no crime de falsidade ideológica. Outro fator interessante em relação a viabilizar uma invasão, visando até o uso do capião, isso também caracteriza outro crime. Então, se por acaso o síndico, né, ele está assessorado por um advogado, o qual participa desses atos, visando levar alguma vantagem confessável, tal advogado, ele infringe o Estatuto da Advocacia, que no artigo 34 coloca bem claro que constitui infração disciplinar advogar contra literal disposição de lei, incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional, como aquele advogado que às vezes ele vende convenções no mercado de condomínio de forma irregular, induz o condomínio a registrar a convenção no cartório de documentos, porque não tem um quórum, e tem advogados que fazem isso reiteradamente, porque implica no condomínio poder entrar com uma representação no AB contra esse advogado. Outra situação de infração ao Estatuto do AB é manter conduta incompatível com a advocacia ou deturpar teor de dispositivo de lei. Isso está previsto no Estatuto da Advocacia, no artigo 34. Então, no caso, os condôminos que são prejudicados, né, até para ter um caráter pedagógico em relação à advocacia, devem representar na OAB contra esse advogado que, às vezes, faz parte realmente de uma verdadeira quadrilha. Logicamente que a OAB é uma entidade extremamente séria e ela não permite que isso venha ocorrer, mas é fundamental que as pessoas prejudicadas façam a representação com provas robustas, caracterizando a conduta do advogado que visa dar cobertura a atos legais e até a crimes. Né? Então, o fato é que o advogado tem liberdade de defender as pessoas, o advogado é fundamental a condução da justiça, mas ele tem o dever ético de agir dentro da lei e, logicamente, não pactuar com atos criminosos. Dr. Kênio, o advogado do condomínio, ele é contratado para agir no condomínio. Caso uma condômina ou um condômino tenha um problema com um funcionário terceirizado que presta serviço nesse condomínio, esse advogado pode atuar na defesa desse funcionário do condomínio ou não? De forma alguma, porque ele é advogado do condomínio, ele é contratado para isso. Então, é até antiético ele advogar contra o interesse do condomínio. Se há alguma situação de conflito de um terceiro, do funcionário contra o condomínio, cabe a esse funcionário contratar um advogado que não tem ligação com o condomínio. Então, fere o código ético, né? O advogado trabalhar para os dois lados, né? Ele tem que ter uma postura ética de defender o seu cliente, no caso, o condomínio. E outro fato interessante, há situações em que um síndico cria problemas que vêm a lesar o condomínio. Então, esse advogado, ele não deve, no caso, advogar para o síndico, porque vai entrar em conflito de interesses, né? Então, o advogado, sendo experiente, domina na matéria, ele sabe muito bem, né, o que é ato irregular, o que não é. Então, se por acaso o síndico, né, pratica um ato que venha a lesar o condomínio, torna-se realmente muito estranho, é antiético, esse advogado vir à Assembleia e defender tais atos que são lesivos ao seu contratante, que no caso o contratante é o condomínio e não o síndico. O síndico é um mero gestor, o qual é eleito para exercer o mandato por prudência dentro da lei. O excesso de mandato implica ao síndico, né, o dever de responder pelos seus atos. E essa contratação tem que ser particular. E ele que contrata um advogado para defender dos atos que ele cometeu em excesso. Dr. Kênio, outra situação. Um síndico, ele pode agir de forma ilegal e criar votos para ter uma votação favorável?
Já chegou ao nosso conhecimento, em alguns casos bem interessantes, né, de pessoas quererem fracionar uma unidade imobiliária para obter mais votos. Ele disse que a convenção coloca que o voto será de acordo com o número de apartamentos, ou de andares, ou de lojas. Um fato interessante é que a convenção ela é instituída no cartório visando que a segurança jurídica. Nada impede com o proprietário no futuro, ele tem, por exemplo, uma grande loja, num prédio que tem 5 apartamentos, e uma loja com 700 metros quadrados, esse apartamento tem 100 metros cada um. Nada impede que ele venha a dividir essa loja em 10, 20 lojas, de 30 metros quadrados, 35 metros quadrados. Nada impede, porque o poder público municipal permite o fracionamento dessa loja. Agora, o fato de ele vir a fracionar não vai ter 20 votos, porque isso seria imoral, absurdo. Ele me disse que a convenção não foi alterada. Um ponto que não se confunde. Uma coisa é o direito, o diretor, o Código de Obras, a lei de uso e ocupação do solo, que permite o fracionamento de uma unidade imobiliária. Isso é um ponto que pode vir até ser registrada no cartório de registro de imóveis. Agora, a criação de votos exige, primeiramente, né, a modificação da unidade, a alteração da convenção. E o artigo 1351 do Código Civil é claríssimo ao determinar que a alteração da unidade ou a mudança da destinação do edifício depende de aprovação de forma unânime previamente. Então, primeiramente, tem que alterar a convenção com a votação unânime para que essa unidade imobiliária possa vir a ser alterada na convenção. Então, o mero registro para estacionamento não aumenta o número de votos, porque, primeiramente, por uma questão de segurança jurídica, a lei exige que haja prévia alteração da convenção com a votação unânime. Isso é claríssimo no artigo 1351. E até para colocar uma questão para o ouvinte refletir, seria o seguinte: imagina essa loja que tem 700 metros quadrados, ou o que for, e que o proprietário venha dividi-la em